Olá, alfabetizador, alfabetizadora, eu sou a professora Janaína Lapuente. Vocês lembram que na nossa conversa anterior nós vimos que, segundo Neri, há diferentes modalidades organizativas para o trabalho pedagógico: os projetos, as sequências didáticas, as atividades permanentes e de sistematização. Mas dentre essas modalidades, então, eu trago para a nossa conversa de hoje, no nosso papo rápido sobre alfabetização, o tema dos projetos. Mas afinal, por que trabalhar com projetos nas turmas de alfabetização? Esta questão então, que sempre está no nosso pano de fundo, no nosso planejamento e na nossa prática profissional. Primeiramente, então, porque os projetos possibilitam a articulação entre as diferentes áreas do conhecimento e também dimensionam a questão dos conteúdos e das temáticas que são importantes, para o aprendizado das crianças. Possibilitam também, de forma articulada, o trabalho com os eixos da língua, a oralidade, a leitura, a produção de textos escritos e a análise linguística. Mas lá no cotidiano da sala de aula, como é que eu organizo esse planejamento, contemplando então os aspectos interdisciplinares, os eixos da língua? Bom, antes de começar esse trabalho, eu preciso considerar, primeiramente, quais são as características da turma, quais são as suas necessidades e o contexto na qual a escola está inserida, para então, a partir desse diagnóstico inicial, desse panorama, eu poder pensar, articular junto com o grupo quais são as etapas que vão permear todo esse trabalho. Nós temos algumas, então, para nós pensarmos juntos: a escolha do tema, a organização da pesquisa, a realização das tarefas planejadas e a divulgação dos resultados através de um produto final, que vai ser lá, então, a culminância do trabalho. Bom, então, de acordo com Hernandes e Ventura, em 1998, a primeira etapa é o momento que surge o projeto, é aquele momento detonador que esse projeto começa a acontecer. E ele pode partir, então, do currículo oficial, ele pode estar lá no plano de estudos, ele pode surgir de um fato da atualidade, de uma experiência vivida, e também pode ser um problema proposto pela professora ou pela turma. Então, depois da escolha do tema, acontece o planejamento do trabalho, que é uma etapa riquíssima, através da elaboração de um cartaz coletivo denominado quadro de descobertas, que vocês devem conhecer. Então, que tem algumas questões norteadoras: o que sabemos, o que queremos aprender, como faremos e o que descobrimos. Esse cartaz pode ser afixado na sala de aula e ele vai acompanhar a trajetória da pesquisa. Então, nesse momento de construção coletiva, a professora acolhe o que os alunos sabem sobre o tema, valoriza os seus saberes, as suas experiências e aproveita para fazer junto com as crianças, lá naquela etapa do como faremos, o levantamento das propostas, a distribuição das tarefas e a seleção dos materiais, pensando sempre na organização desse tempo pedagógico, ou seja, como que eu vou distribuir as minhas atividades do projeto ao longo da rotina escolar. Bom, mas eu trago para compartilhar com vocês um projeto desenvolvido com a minha turma, que foi Como o Peixe Vive. Então, nesse projeto nós realizamos várias atividades. Então, primeiramente, a escolha do nome do peixe da sala de aula, que nós tivemos um peixinho que nos acompanhou nesse projeto, pesquisa sobre os cuidados e a alimentação dos peixes, leitura de textos informativos, histórias, entrevistas, que aqui eu tenho algum roteiro elaborado juntamente com a turma: o que o peixe come, o que o peixe toma, e outras tantas perguntas fizeram parte dessa entrevista. Fizemos também escritas espontâneas, visita ao pet shopping e outras tantas atividades muito ricas que oportunizaram muitas aprendizagens. Então, nessa etapa de coleta de dados, professores e alunos vão buscar informações para dar conta desse problema de pesquisa. Então, pode ser realizadas conversas, entrevistas, passeios, observações, exploração de materiais e experiências concretas, pesquisas e usos de diferentes gêneros textuais. Então, percebam que um conjunto de atividades bem diversificadas no contexto da alfabetização.
Então, a sala de aula, a escola, a biblioteca, ela se torna um ambiente de pesquisa e por isso que o acesso a diferentes materiais, eles se tornam, então, tão essenciais, tão importantes. No decorrer do projeto também ocorre a documentação do trabalho, que consiste então na memória pedagógica desse projeto, que pode ter fotos, registros, desenhos, como nós podemos observar aqui, trabalho dos alunos, ilustrações, se constituindo então numa fonte de consulta para a turma, também de planejamento para as próximas atividades e de avaliação das atividades. Bom, então ao longo do trabalho, as atividades são organizadas em um produto final, que pode ser um painel, um livro, um dossiê, um mural, uma exposição aberta, convidando lá toda a comunidade escolar, que pode ser produzido inclusive um convite pelos alunos. Então, com esse material organizado, professores e alunos retomam a questão inicial do trabalho, que nesse caso do nosso projeto foi Como um Peixe Vive, e acompanha também, a partir desse trabalho, todas as descobertas, as aprendizagens realizadas pelo grupo. Nesse caso, a avaliação permeia todo o processo, não se limitando ao produto final. Sendo assim, os projetos têm o compromisso constante na construção compartilhada dos saberes, na vivência, na troca, envolvendo também temas que são temas emergentes e importantes do nosso cotidiano, e traz então todo um processo de construção coletiva, de planejamento, execução e o acompanhamento de todas as atividades até o contexto da avaliação, envolvendo professores e alunos. As etapas que nós percorremos juntos hoje nessa conversa devem ser entendidas então como possibilidades e não como modelo estático, pois cada professor, escola, contexto vai trilhar caminhos diversos. E eu tenho certeza que vocês realizam projetos belíssimos nas escolas de vocês. Então, no nosso próximo Papo Rápido, seguimos conversando sobre alfabetização, com o tema da sequência didática. Por isso, não perca, siga o nosso canal e compartilhe.